Então finalizamos por aqui Puta com o merda. fim do padre e do xerife. Mas que caralho. Cara, o que foi isso? Agora eu vou contar pra vocês qual é o nome da nossa sessão. O nome é One Shot. Uhum. Porra, meu. Caralho. Porra, Felipe. É baseado no Eminem, né? Aquela música. Não É. sei. Então é One Shot. Eu odeio quando eu faço alguma coisa e me dizem que é baseado em alguma coisa e eu não sei o que é essa alguma coisa. Porra, tia. Tá, mas Qual foi essa? a gente vai saber o que era isso? Ou... Vocês podem fazer as teorias de vocês, eu posso falar. Primeiro teorizem. Vocês já querem gravar o vídeo conversando sobre? Porque foi bem curto até, mas esse era o objetivo, ser curto mesmo. Pois é. Dá pra gravar. Quer fazer uma introduçãozinha aí, a gente conversa A produção sobre? eu faço depois. Tá. Então Cara- vamos começar. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Em algum momento vocês sentiram falta de rolar dado, de um sistema, de alguma coisa? Não. Não, porque eu acho que até a urgência da situação e a forma que tu ia colocando os fatos, não é como se a gente fosse errar alguma coisa, sabe? Não é como se a gente fosse precisar fazer um teste pra ver checar se a gente conseguia acertar ou não. Então eu não senti falta de dado. Eu acho que até correu bem como correu. Não deu nem tempo de pensar em regra, em nada, né? Não, eu pensava em fazer um bagulho, eu ia fazer, dava errado e eu ficava, mas tipo, dava errado porque, por causa, né, por conta da situação em si, não por, eu errei no dado e aí eu vou ter que arranjar outra coisa pra fazer. Não. Tu, João? Pela forma como é narrado, faz sentido no contexto dar errado ou dar certo? Quando dá errado ou quando dá certo? Eu me baseei muito no que vocês falaram, na descrição que vocês deram, e no que eu precisava de gancho pra seguir em frente. E é Eu isso. sinto que quando é bem descritivo o RPG, seja na ação ou na fala do mestre, meio que não é que não precisa, talvez, mas elimina a necessidade total de ter uma rolagem de dados. Porque a gente já está descrevendo exatamente o que a gente quer fazer, né? A gente não precisa de um dado para falar assim, tu tirou 18, então eu vou descrever um pouquinho mais do que acontece exatamente, né? Tu já dá meio que essa liberdade com a forma narrativa que é, então. Então, meu objetivo funcionou. E tipo, só pra complementar também, porque eu acho que tudo se baseou na forma que tu narrou mesmo, sabe? Porque a gente falava que ia fazer uma ação e tu já nos confrontava com uma reação pra gente ter que fazer alguma coisa sobre. Então, tipo, dava um sentido de urgência que o dado ia tirar, tá ligado? Que daí a gente ia, tanto pelo fluxo do andar da carruagem, né? Como pelo, vamos ver quanto é que foi, que nem o João falou. Foi um 18, então vamos descrever conforme for um 18, sabe? Então, tipo, ficou fluido e bom. Como... A vantagem que eu senti enquanto narrava é que, assim, quando a gente tá narrando com um dado, muitas vezes a gente quer que uma coisa aconteça ou não quer. Meio que, querendo ou não, mesmo tentando ser o mais neutro possível, às vezes tu vai querer que determinada coisa termine de determinado jeito. Aqui eu tinha esse poder, sabe? Independente do que vocês fizessem, eu poderia decidir o que ia acontecer. Apesar de que em nenhum momento eu planejei assim, tipo, agora se ele fizer isso, agora se ele fizer aquilo. Não, foi bem isso. Vocês fizeram e eu fui reagindo. O tiro no cachorro, por exemplo, eu não esperava. O meu plano é que vocês corressem. Mas tu deu um tiro no cachorro. E daí o que desencadeou? Desencadeou que a única bala que vocês tinham, que ia ser usada pra quem sobrevivesse, entre aspas, tu não tinha mais. Então, meio que com base nisso, uma outra história que aconteceu antes foi criada quando a Bíblia foi encontrada lá na delegacia.
Mais uma parte, então eu meio que também montei o que aconteceu antes com base no que aconteceu agora. Pode crer. E o que vocês Pois acham é, que aconteceu? Cara, foi algum ritual que aconteceu? Acho que a gente sei entrou lá. num void. Não era possível. É um Não void sei se foi de desgraça. não sei se foi um void ou alguém, ou até mesmo eu ou o padre fizemos alguma coisa na noite passada, estilo se beber não case, não tem foto pra ver. Mas só pode ter sido um ritual, alguma coisa assim. A gente e trouxe aí, o inferno na Terra. O inferno na Terra, assim. E eu pensei em alguma coisa meio... Claro, né? Tu comentou antes ali, quando a gente tava entrando na delegacia. Um vazio com nada dentro, um monstro de carne moída, coisa assim. Me veio muito Lovecraft na cabeça, né? A gente tava perdendo insanidade ali. Perdendo a sanidade, ficando Foi. insanos. Uhum. Porque vocês estavam andando na neblina. A neblina era culpada. A neblina, ela é... Um pouco ela é puxada tanto do livro, a neblina, né? Do Stephen King, a névoa, né? E um pouco também semelhante à Área da Tormenta, né? Então ela é um local de terror. Esse local que vocês estavam, essa cidadezinha de Velho Oeste, que eu acho que vocês perceberam que era, né? Sim. Não tinha como não perceber. Ela meio que foi tomada, provavelmente, isso nem eu sei, por alguém que fez algo, por alguma coisa, ela foi tomada por essa zona negativa. Então vocês estavam como se fosse em uma dimensão paralela de fato. Vocês e todo mundo da cidade. Era então mesmo um limbo. Tipo isso. Eu não, em nenhum momento eu comecei a pensar que tipo, a neblina poderia estar causando isso. Eu não achei que fosse... entendi que fosse parte natural do que estava acontecendo, porque eu pensei que era algo sobrenatural. Então, Aí no bar, como é que vocês acham que chegaram até ali? Tu acordou segurando a arma como se tu estivesse indo pegar ela. E o detetive tava na mesma mesa que tu, sentado na tua frente. Eu acho que o que a gente tava fazendo é o que aconteceu com todo mundo no resto do bar. Vocês só tinham mais uma munição. Exato. Exceto pela que o padre escondeu pra caso algo acontecesse. E que eu esqueci de verificar. Esqueci... Ou talvez tu soubesse que ela tava ali o tempo todo e continuou guardando pra caso tu precisasse, né? Esse é mais um legal de, tipo, não quer dizer que tu esqueceu, só quer dizer que aquele momento foi o momento que tu pegou ela. Porque não precisamos necessariamente definir que o personagem lembrou, foi lá e levou pro xerife. Talvez naquele momento, e até faz sentido com a tua Bíblia, com aquele pingo de esperança, e com a munição tu pode ter lembrado, poxa, tava guardando essa aqui caso eu precisasse cometer suicídio, mas eu vou entregar pro xerife que eu acho que ele pode dar um destino melhor. E essa é outra parte legal, assim, que, tipo, nem tudo o que aconteceu de fato pode ser explicado com o que vocês pensaram em fazer naquele momento, sabe? Sim. E buscar a resposta se encontre. Aquele momento que vocês estavam ali na mesa, o xerife tinha acabado de girar o tambor e tentado dar um tiro nele mesmo. E passou a arma pra ti. Então vocês estavam fazendo uma roleta russa, mas vocês desmaiaram. Acabaram apagando. Talvez por alguma força sobrenatural. Tipo, por algum motivo a gente não fez... A gente acordou antes de fazer o que os outros fizeram. É isso que eu acho. É a teoria. Mas por que os outros fizeram isso? Todos estavam fazendo. Foi por causa da neblina? Por causa da neblina e a falta de esperança. Tipo, vocês provavelmente já estavam há mais tempo ali. Então foi feita uma reunião no salão. E são coisas que eu também tô descobrindo, tá? Porque o meu plano era... Acordaram, estavam fazendo uma roleta russa, acordaram com a arma e vocês tinham um disparo. E a ideia é que esse disparo fosse poupado pra usar no último momento. No cachorro. Vocês provavelmente se reuniram no salão
e decidiram que o único jeito era que todos morressem, que não tinha outra solução. Vocês já devem ter tentado várias coisas. E aí o padre e o xerife se prontificaram a ir até a delegacia e buscar algumas armas e munição para poder fazer isso. Então por isso que tinha tanta munição ali no bar. Vocês trouxeram ela para ali, para que todo mundo pudesse se salvar, sabe? Por isso que o xerife tava com essa sensação de ser um herói, sabe? Ele acredita que ele tava fazendo a coisa certa. Mas tu não, mesmo acreditando que, mesmo apoiando, tu é um padre. A vida sempre em primeiro lugar. Então tu acreditava ainda ter esse pesar, sabe? Que aquilo que você estava fazendo era errado, mas não tinha outra opção. E aí, por isso a Bíblia tava lá. Porque vocês foram até lá buscar as munições antes. E aí vocês entraram até ali. E o primeiro a começar o plano, justamente porque ele decidiu que ele ia morrer do jeito dele, foi o Fred. Que se vestiu, foi pro quarto dele e fez tudo sozinho. Sozinho não, né? Com a ajuda do Ted, provavelmente, do sobrinho dele, que ajudou ele, no caso, a aprender acorde, essas coisas assim. Uhum. E aí vocês voltaram pro bar e cada qual deu o seu jeito. Vocês decidiram resolver na roleta russa depois que perceberam que só tinha sobrado uma munição, mas o padre tinha guardado mais uma com ele. Ah, quer fuder? É bem legal mesmo. Pois é. Só que isso de vocês terem ido até a delegacia, eu só descobri quando tu gastou a bala. E aí ele achou a Bíblia lá, que eu também não sabia exatamente por quê. E aí foi isso. Colocou lá. Tu foi na barra de objetos assim e eu até anotei os itens que vocês têm. Tu morreu com o relógio do Fred no bolso. Morri com o relógio do Fred. A mulher era quem? Era a esposa dele. Ah, não. Era só a esposa, era só pra ele ter alguma coisa no bolso, sabe? Pra dar um pouco de humanidade pra ele. Igual a tigela de mijo que tu jogava no Timothy, o Timothy jogava em ti. Por que o Timothy não tava na... Será que ele tava também e ele também acordou? Ele tava no bar e ele acordou e ele foi pra delegacia também antes da O Timothy eu coloquei pra dar um pouquinho mais de drama e ter um NPC e dar aquela urgência, sabe? Porque eu senti que quando vocês chegaram na delegacia ele começou a baixar um pouco esse tom de urgência. Então eu coloquei o Timothy pra pesar um pouco mais. Então eu imagino que o Timothy talvez ou ele tenha se escondido mesmo em algum canto, não tenha participado da reunião, sabe? E quando vocês foram até a delegacia, ele pode ter ouvido qual era o plano de vocês. E aí, outra coisa que é interessante falar é que na delegacia o xerife é que deu fim no ladrão de cavalos, mas o desespero dele acabou fazendo ele disparar toda a arma, então ele jogou ela no chão ali, perdendo uma das armas. A outra tava com o Timothy, né? Faltou uma arma ainda. Nem eu sei onde é que pois tava. Nem eu sei. Então o Timothy provavelmente até ele era um rapaz mais jovem e tal, provavelmente ele se escondeu em meio a tudo isso até que ele desistiu de vez. Não aguentou mais. Bah. Algum de nós tava com... Eu não lembro agora se tu tinha... Eu lembro que tu citou que eu tava coberto de vômito. Sim. Mas a gente tava coberto de sangue de alguma forma? Não, tu tinha um gosto de sangue na boca, assim. Porque o que eu imagino é que antes de vocês chegarem nesse limiar, vocês beberam, vocês brincaram de luta, se boxearam, fizeram coisas que homem bêbados fazem num bar, sabe? Então eu imagino que vocês se prenderam ali e foram ao limite, assim, do que vocês podiam pra tentar acreditar que ainda iam sobreviver, mas até que desistiram de vez. Provavelmente o álcool acabou ou algo assim. Por isso que no final já não tinha mais a minha fé tava se esvaindo, porque ela já não existia mais. Eu já tinha desistido também, só que eu não sabia, não lembrava. E os caixões no centro era pra, tipo, organizar pra colocar os corpos, ou pra caso alguém achasse os corpos. Só que o cara que cuida dos caixões em algum momento acabou morrendo pra névoa mesmo. Talvez ele seja Talvez ele seja o Coyote, não sei. Uma representação dele ao Coyote. Eu imaginei que depois de ouvir a explicação, eu imaginei que o xerife tivesse matado o ladrão de cavalo, né? Porque só eu tenho a chave daquele lugar, a chave estava comigo. E faria todo sentido mesmo, né? Dentro da explicação, o xerife matar o cara.
Qual era o nome do padre? O padre era Johnny Colton. Johnny Cole. E tu era Hank Boone. Hank. Eu tinha entendido Henry. Quando Não, o eu Timothy falou. eu tinha entendido Hank. Mas Mas aí é outra coisa, até pelo sentido de urgência, de como eu tava tomando a história, eu nem pensei assim em explorar mais sobre a minha memória ou quando ele falou meu nome, tipo, tá, meu nome é Hank, ok. Se eu precisar disso no futuro eu sei, mas tipo... A ideia que eu construí foi justamente para que vocês pudessem se adaptar independente de o que vocês quisessem pro personagem. Então eu dei uns pontos chaves, alguns pontos ali que também não tinha sido planejado, que joguei na hora, para vocês só seguirem e serem um pouco diferentes um do outro, assim, até o plano de ação e tal. Mas isso realmente não importava muito, assim, como vocês iam agir, o que vocês iam fazer. Porque a partir do momento que vocês saíram da mesa ali, nada mais estava muito decidido, sabe? Só decidiu mas o início. correu tudo bem, mal, né? Mas correu tudo Mas a história desenvolveu. Bah. Cara, eu fiquei tenso jogando, tipo, porra, sabe? E agora o que eu faço? E agora o que vem? A primeira coisa que eu tinha falado deve estar gravado. Eu falei pro mano que a primeira coisa que veio à cabeça é Silent Hill. Um pouco na pegada de Silent Hill. Principalmente quando eu vai pensei aparecendo, num assim, os cinza, lugares que... num cinza bem da névoa, assim, quase que aquela coisa daquelas... Em inglês é Fallout, né? Aquelas cinzas que caem, assim, uma coisa meio que mistura esse nuclear com algo da névoa e tal. E principalmente quando a gente ia nos lugares e tava ou arrombado ou trancado com corrente, tipo, Silent Hill puro. tu quer ir pro lugar e tu as tem que achar a correntes chave. vocês se trancaram. A corrente da igreja tu trancou porque tu sabia que tinha um mal lá dentro. Então por isso tu trancou de um jeito diferente pra tentar, de alguma forma, evitar que esse mal saísse, né? Mas vocês foram lá abrir. E a porta da delegacia, em meio à bagunça, no começo disso tudo, alguém tentou invadiu, né? Provavelmente tu estivesse fora tentando ajudar. Quando saiu, tu trancou a porta e em algum momento disso tudo tu voltou e ela tava arrebentada ali porque alguém tentou entrar pra roubar alguma coisa e meio que não tinha muito o que roubar. Mas vocês ainda tinham vários lugares pra ir, ó o mapa aqui, ó. Tinha eu pensei que eu queria ter ido na clínica também. Mas eu confesso pra vocês que o meu plano era justamente esses lugares que vocês foram. O bar, um ambiente neutro, a delegacia, que era o ambiente do xerife, e a igreja, que era o ambiente do padre. Não planejei nada pra nenhum outro lugar. É que, tipo, eu imagino, levando aquele negócio da Bíblia, né, que tava... Teve o highlight, assim, da segunda chance, né? Tipo, eu imagino que seja mais ou menos o que aconteceu com a gente. Por algum motivo, a gente ganhou uma segunda chance pra tentar, sei lá, talvez sair até da cidade ou alguma coisa assim. Só que a pessoa que deu a segunda chance pra gente esqueceu de dar a memória também, então a gente não Talvez lembrava vocês do que tenham fazer. saído. Aí que tá, talvez a saída fosse essa, todos morrerem. Não, é tipo... Porque daí a gente tinha trancado. Por exemplo, eu tinha trancado a igreja porque eu tinha sentido um mal lá dentro. E não era pra sair, e também não era pra ninguém entrar. Só que eu tinha chave. Esse mal que tu sentiu meio que é a tua memória voltando depois, tentando sentir coisas, sabe? Meio que encaixa com isso. Muito sem querer também, mas é tu tentando... É a tua memória dizendo, não, eu consigo sentir algo, mas em momento algum conseguiu de fato. E tipo, a gente basicamente desperdiçou a segunda chance que a gente teve. Essa é a moral. Mas a chance, na verdade, era essa, de um de vocês conseguir se matar. Porque a gente acabou não conseguindo. O padre morreu pro mal, que tava... E ele morreu também. Os dois morreram no...
Eu gastei a bala. Daí tu me joga a arma no meio. Jogo no fogo de bravo? Não! Quer saber o que é esse mal, né? Pois é. Não era o demo. Ah, devia ser o inferno na terra. Pô, pisar o assoalho da igreja e sair sangue. Pois é. Só eu vou indagar o Felipe. Escuta aqui, ó. O que tu acha que é isso aí? Porra, foda. Mas ficou muito legal. Eu acho que se desenvolver mais, dá pra fazer um RPG de terror completo disso. Sem dados. E também. Por exemplo, dá pra fazer isso como se fosse um prólogo da história. Tipo como se fosse algo no passado, sabe? Exato. E aí, ou tem, tipo, não precisa necessariamente ser descendente, sabe? Mas também um padre e um policial daí no futuro, sabe? Uhum. Que acaba, tipo, que espelhando as atitudes em uma situação parecida. Uhum. Só que eles aí têm esses flashes de memória jogados assim pra eles. Do que Exatamente, do que tipo assim, aconteceu. ó. Meio como se ele tivesse premonições de algo que fosse acontecer. E aí o policial tem visões do xerife, o padre tem visões do padre. Uhum. E aí, tipo, eles têm que tentar impedir de alguma forma. Ou simplesmente tentar sobreviver aí, né? Ou se matar daí. A gente tava falando que o jeito que foi contado o bagulho foi muito bom e que se quisesse seguir nessa história daria gancho pra fazer outras coisas, sabe? Até como se isso fosse algo no passado, como se fosse um prólogo de uma história. E aí pula pro presente e aí, tipo, tem os protagonistas tendo premonições de coisas assim acontecendo no presente deles. E aí eles têm como tentar, sei lá, impedir ou lutar contra, alguma coisa assim. Teve um momento ali quando você estava na delegacia que, como eu disse, a delegacia foi meio que uma calmaria, apesar de tudo, ela foi um ponto mais calmo. Que é meio que a estrutura é essa, né? A estrutura de história são feitas em 3 atos. A primeira é a introdução ali, depois tu tem meio que um mar calmo pra desenvolver os personagens e tal. Depois tem o ponto final ali, o fim da trama, onde tem o plot twist e tal. Ali no meio eu pensei em terminar a história com vocês na mesa de novo. Mas daí eu vou ter que fazer muita manobra, muita coisa pra levar eles de volta pra lá. E eu vou criar esse looping temporal. E isso meio que vai fechar completamente a história e não era bem a intenção, sabe? Eu tive a mesma coisa, tipo, fazer isso como se fosse tipo... aqueles jogos que tu morre, mas tu mantém o progresso, sabe? Um roguelike. O que eu penso em fazer agora com essa ideia que eu até já tinha comentado antes com vocês, de vocês definirem um sistema e como é que vai funcionar, criar os personagens, chegarem, me entregarem e eu sair narrando, sabe? Eu comentei com vocês de fazer isso. Mas eu acho que assim acaba ficando mais legal pros jogadores, né? Que estão em maior número. E também demanda menos preparo, porque, tipo, o que eu escrevi, sem mentira, foi... Acordam num bar, portas trancadas, chave no corpo em um dos quartos. Eu não sabia que o corpo ia estar enforcado, não sabia que ia estar barrando a porta, nem nada disso. Daí eu coloquei que ia aparecer uma criatura pequena de piche. De pinche, é pinche que fala, né? Mas decidi Pincher? não... É daquela graxa preta, é pinche? Pinche, né? Piche. Tá, então eu escrevi certo. E daí eu coloquei que ao sair ou vocês iam pra delegacia ou iam pra mercearia. E foi isso. E daí eu fui fazer outra coisa e esqueci de anotar essa. E daí agora, enquanto a gente tava logando, eu coloquei o nome de vocês, que eu pesquisei nomes de Velho Oeste. Anotei uns nomes aqui pra quando vocês perguntassem qual é o nome do taverneiro, do barqueiro, do faxineiro, pra usar. E coloquei o par e ímpar
pedisse par ia ser o padre, se fosse ímpar ia ser o delegado. E foi isso que eu anotei. Então não precisa preparo, sabe? E é legal que eu também descobri a história junto com vocês. A gente foi construindo a história junto. Eu, pelo menos, com um senso de urgência tremendo. Eu tava querendo muito sair vivo do negócio. É, por isso que eu escolhi umas figuras um pouco de autoridade também dentro da cidade. Tipo, o padre tem certa autoridade religiosa e o xerife, ele tem uma autoridade mais civil, né? Uhum. Eu já tava um pouco mais calmo, tipo... meio que... quase que... calmo no sentido de sem esperança, né? Tipo, vamos lá, mas eu não tô pensando muito que vai dar certo. E esse foi o sentimento que toda a cidade ficou, sabe? Tipo, e agora? Não tem mais pra onde fugir. Exato. E o que era esse mal que tava na igreja? Eu acredito que seja alguma entidade, algum monstro, alguma coisa meio cutulesca mesmo. Algo assim. Ele só não se apresentou, né? Ou ele era só o coiote, eu imagino. Pode ser até tipo um coiote que é um totem indígena muito antigo daquela região. Pode ter ligação com isso. Dificilmente eu defino muito pra trás, assim, o que são as coisas. Eu acho até que é legal deixar meio indefinido, porque, pelo menos na minha concepção de terror, quanto menos eu sei das coisas, mais aterrorizado eu fico. E tem coisas que quando tu explica fica um idiota, né? Tipo, o zumbi. Zumbi é um vírus que deu errado num laboratório. Perde todo o sentido de ser uma coisa assustadora e tal. Escapou e foi pros esgotos. Mordeu um jacaré e o jacaré mordeu a bunda de um cara no banheiro. Então, de fato, sabe? Tipo, é a falta de informação, é o senso de urgência, é definir que o personagem quer se sentir seguro tendo munição, tendo arma, sabe? Pô, eu coloquei duas armas pra vocês ignoraram. No quarto do Fred tinha uma marreta. Sim, e tinha o vocês ancinho ignoraram. E daí o ancinho, como vocês ignoraram a marreta, daí no ancinho, tu como um xerife, vai sentir que pode pegar armas e tal. Ignorou também. Não, mas eu me liguei de pegar, eu inclusive me liguei de, tipo, quem sabe o padre pega a marreta e eu fico com as armas, com a pistola, né? Mas aí eu não tive a intenção de jogar a marreta pro cara, tipo, pega ali a marreta pra tu. Sim. Sabe? Ou alguma coisa assim. Eu não pensei em pegar pro xerife. Mas esse tipo de coisa é legal, porque se não fosse isso, se vocês tivessem uma arma e não tivessem gastado a munição, não ia ter a Bíblia, não ia ter a segunda chance, ele não ia ter a munição no bolso, ia desmontar boa parte da história. Ela ia pra outro caminho, com certeza, mas essa parte pelo menos eu achei boa. Eu gosto bastante do negócio. Eu ainda não fiz um personagem assim nunca, mas eu gosto bastante do conceito de começar um personagem com amnésia, porque daí tu fez muitas coisas, né? Sim. Tu fez muitas coisas no passado que tu vai descobrindo e não tem uma justificativa. Meio que só tem uma explicação quando tu chegar no final. Por exemplo, quando a gente morreu agora, a gente montou a explicação. Mas eu gosto desse conceito de não saber, mas as coisas já estão meio que definidas. A minha intenção foi tomar cuidado pra não ser exatamente uma amnésia, assim, tipo, vocês serem completamente perdidos. Mas a ideia é que provavelmente ou foi uma noite de bebedeira que fez vocês perder a memória, ou talvez, e aí entra naquilo que eu mencionei antes, essa criatura precisava de pessoas vivas ali pra alimentar esse lugar. Como se vocês estivessem presos num sonho. E a partir do momento que todos morressem, ela ia perder esse poder que ela tava tendo. Então, meio que morrer era a saída. Por isso, quando vocês foram se matar, ela fez com que vocês apagassem, entendeu? Impediu que vocês se matassem ali, mas na igreja ela não conseguiu. Então, meio que também fecha mais uma coisa com sentido que não era planejado. Ela ia ter que migrar pra outra cidade, no caso, daí. Ela ia ter que prender outras pessoas nesse mundo dela e manter essas pessoas vivas. Agonizando. E a morte é o salvamento. Esse sofrimento, provavelmente nos primeiros dias, vocês nem tenham percebido, né?
Tipo, vocês Sim. tenham percebido essa névoa, foi uma coisa diferente, mas estavam seguindo com a vida. E aí, aos poucos, ela foi desmanchando a sanidade de vocês. Uhum. Quer Exatamente. foder? Que legal. Que sadio, que maneiro. Nossa, super saudável. Eu queria morar lá. Me A diz onde gente é que eu vou foi- agora. A Dona Maria ali começou cada vez mais a pegar forte nas fofocas, daí... Fofoca Pegou da um Dona pouco Maria. Ficou Ah, ficando fiquei insuportável. sabendo que o João do 14 tá mexendo com coisa do mal. Diz que ele tá jogando um tal de Yu-Gi-Oh! Ah, não. Já ouviu falar no Mago Negro? É, coisa muito do mal. Diz que tem uns 17 tipos de mago negro. Pode fazer que, tipo, a Dona Maria foi... Todas as fofocas da Dona Maria foi ela falando, ó, as coisas que as pessoas estão fazendo no ritual. E o padre foi ignorando porque era ela louca. Mas, padre, eles estavam matando um porco no meio da praça, padre, e botaram Tá, uma cruz é. dentro do rabo do porco, padre. Nossa, que loucura, Dona Maria. Ah, que incrível. Dá meus morangos aqui. O padre só aceitando pra comer morango. Nem ouviu nada. Não, A outra arma tava com a Dona Maria, né? Pode dizer. ela Se tá a gente viva, tá entrasse na casa sobrevivendo. dela... se a gente entrasse eu- na casa dela, ia encontrar. Eu imagino que dentro do contexto aqui, porque tem algumas casas de moradores no redor. Talvez a outra arma tu tenha entregue, sei lá, pra um cara que é pai de uma família e tá as crianças em casa e tal. E ele levou pra casa dele, então é uma coisa mais pesada ainda. Só que daí pra Nossa, é bater verdade. Podem... pra bater o. Não passar a meta de idade do YouTube, daí a gente não incluiu isso na história. Mas é o que eu imagino, né, que tem acontecido. Aí não vai dar problema falar, eu vou me matar fazendo assim. A gente vai descobrir. Bota uma dublagem falando, eu vou me... Sei lá, eu vou Eu vou me... Eu Eu vou vou parar me de viver. matar. parar de viver. Não, o que o YouTube define é que dentro do contexto de um jogo, por exemplo, se tu estiver jogando um jogo e dentro da história estiver sendo dito isso, ok. O que não pode é ativamente incentivar e tal. Uhum. Entendi. E é um jogo. Mas se eles reclamarem... Mas igual eu vou botar pra mais 18 por garantia. Vai que... Vai que né. Ah, mas... Muito legal. Muito legal mesmo. E até conversando agora, né? Eu não sei se existe isso no Mitos ou alguma coisa assim, né? Dessa entidade que se alimenta da sanidade do local e deixando todo mundo maluco e vivo ao mesmo tempo. Eu né? sei Deve que ter alguma tem... coisa- Eu sei que tem uma espécie de tribos lá de uns homens peixe. Só que se ela se alimenta, eles não são uma outra zona, eles são na própria no lugar real, assim. Uhum. E eu sei que eles vão se transformando e ganhando característica dos peixes, assim, conforme vai passando o tempo. Mas não lembro de ter lido sobre. Acho que no primeiro conto chamado de Cthulhu, eles mencionam esses homens peixe aí nas pesquisas do cara lá e tal. Sim. É em Innsmouth, o nome da cidade, inclusive. E tem vários. E no tem vários próprio cultos, chamado né? de Cthulhu tem essa ideia, né? De tu ir alguns dos seguidores, né? Dos. Como é que chamam mesmo? Dos cultistas. Eles vão ganhando esse aspecto de peixe e tal. Uhum. Sim, muito isso. Pode fazer com que, Mas tipo, pode tentar, sei lá, pra essa história, se não existir, pode criar essa entidade que é tipo uma neblina que é quase como se fosse um SCP, vocês conhecem? Que é tipo uma neblina que chegou, por exemplo, chegou na manhã e aí o pessoal confundiu com uma... Como é que é o nome? Serração? Confundiu com uma serração, sei lá. E aí, só que perdurou durante os dias. Mais ou menos é isso que eu imagino que aconteceu nos primeiros dias. Todo mundo levou como uma coisa normal, né? Até que viu que não era.
Exatamente. Provavelmente um matou o outro em algum momento, alguém ficou muito agressivo. Começaram a acontecer essas coisas de que o povo foi lentamente perdendo a sanidade. Pesado. É bem legal. Ó, o uso de drogas, daí já fica pesado pro YouTube. Ó, essa Olha a das boas, hein? propaganda. Isso vicia. Isso vicia. Pede pra fazer. Ele vai começar a esticar a mão, assim, vai aparecer uma tarja preta na edição. E o Pede pra leãozinho fazer do Proerd. Mano, tá louco. O que é difícil é que esse tipo de jogo, ele tem uma pequena questão de ter o impacto de ser a primeira vez. Porque é mais difícil de tu estruturar uma história semelhante em outro contexto muito diferente, ter esse mesmo impacto de primeira vez, sabe? Então acho que aí já fica um pouco mais complexo. Não é um tipo de RPG que dê pra, por exemplo, criar uma campanha muito longeva. Não dá pra manter. Por isso que eu quis também acabar rápido. É a primeira vez que eu consigo fazer um one shot na vida. Porque se eu mantivesse por mais tempo, a tensão, o clima não ia se manter. Em algum momento vocês iam parar e conversar por mais tempo, iam esquecer do que tá acontecendo, ia se perder. Então, eu acho que ou é assim ou não encaixa bem. Pelo menos pra terror, né? Ia ter esse meio da história que é o desenvolvimento, né? Sim. Que daí ia acalmar totalmente e ia ter pontos que ia subir de novo. Talvez em algum momento vocês parassem de se preocupar em resolver o mistério, fossem buscar comida, fossem explorar os outros lugares, sei lá, ir na mercearia, ir atrás de mantimentos, de recursos, e aí eu acho que ia quebrar um pouco do ritmo. Sim. Pra mim pareceu, de novo, repetindo, né? Pra mim pareceu muito o início de um Silent Hill, que o cara chega na cidade assim, e ele já tem um motivo pra estar na cidade, mas não é revelado. Tipo, se for o Silent Hill 2, por exemplo. Ele tem um motivo pra estar lá, mas não é revelado. Sim. E quando ele chega, aparenta tá tudo normal, mas vai rapidamente transforma pra um inferno, assim. E ele vai achando coisa que não faz sentido e tal. É exatamente isso que eu imaginei. Então, acho que é isso pro nosso vídeo de bate-papo. A gente se organiza pra fazer outra mesa, não sei se nos mesmos moldes, não sei se a gente vai jogar outra coisa. Eu acho que a única questão aqui é a tela, né? Tela, do caso, se a gente for usar um Roll20, alguma coisa assim. Eu não faço ideia como é que a gente vai gravar, mas a gente vai se adaptando. Também é a primeira vez que eu narro online, assim, nunca tinha narrado. Mas funcionou bem. Eu gostei de como funcionou. Eu tô satisfeito com o resultado. Também. Então tá, então é isso aí. Deem tchau pro videozinho. Tchau. Tchau, pessoal. Curte, compartilha, ativa o sininho. Olha aí.